E a situação acabou de escalar de uma forma que nem eu antecipava. Esse escândalo do INSS é o escândalo que vai derrubar esse governo. Eu não posso deixar de comentar essa portaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa portaria que autoriza o afastamento da juíza de direito, Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, das suas funções no TJ do Distrito Federal para atuar como juíza instrutora junto ao gabinete do Alexandre de Moraes. Mas eu posso dizer a vocês, pelo menos a vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, que uma das pessoas que estava dentro da comitiva e que tinha um papel mais político foi simplesmente a pessoa que aplicou as sanções de visto a Cristina Kirchner. Está no Brasil. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bancada do PDT abandona o governo e Lula fica ainda mais enfraquecido. É isso mesmo. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira abandonar o alinhamento automático com o governo Lula. A decisão foi tomada 4 dias após o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupe, pedir demissão do Ministério da Previdência em meio a um escândalo de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. Isso enfraquece ainda mais o combalido governo Lula. A bancada do PDT na Câmara não recebeu bem o processo da saída de Carlos Lupe da esplanada dos ministérios. Dentro da sigla, a demissão de Lupe foi recebida como ápice de um processo de fritura pública e um desrespeito ao partido. Segundo o líder da legenda na casa, a decisão foi unânime pela independência. Para completar o desespero do governo petista, deputado apresenta novo pedido de impeachment de Lula. Evair de Mello quer punição para o petista por crime de responsabilidade no caso do INSS. O deputado federal Evair de Mello apresentou na última quarta-feira, na Câmara dos Deputados, pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amparado nos artigos 85 da Constituição Federal, 6º e 9º da Lei 1079/1950, que tratam dos crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Executivo. A ação do parlamentar ocorre em meio a uma explosão de escândalos que expõe o atual governo. Corrupção sistemática, aparelhamento criminoso do Estado e desrespeito aos princípios da administração pública. E em meio a tudo isso, a atitude de Lula não surpreende. Vai fugir. Alcolumbre e ministros acompanham Lula em viagem à Rússia e à China. Presidente visitará líderes dos países para fortalecer relações bilaterais. Ou seja, uma desculpa para fugir da crise que enfrenta no Brasil. Eu disse ontem que essa semana seria uma semana muito interessante aqui em Brasília. E a situação acabou de escalar de uma forma que nem eu antecipava. Esse escândalo do INSS é o escândalo que vai derrubar esse governo. Pense comigo, é um governo que já está ligado em aparelho na UTI. Sangrando já há alguns meses, ele já não tem mais capacidade de resgatar a confiança do público, do povo brasileiro e do Congresso. Então até que nós estamos vendo aí partidos de centro desejando entregar ministérios para abandonar de vez esse governo. É o caso agora da federalização do União e do PP, o Republicano já está falando sobre isso, até o PDT, depois da demissão do Lupe, já está cogitando essa hipótese. Falta aquele tiro de misericórdia. E o tiro de misericórdia foi carregado, vamos dizer assim, em 6 dias. Desde que saiu o escândalo do INSS, em apenas 6 dias, a oposição, liderada pelo coronel Crisóstomo, conseguiu o número de assinaturas necessárias para a instauração de uma CPI, aqui na Câmara dos Deputados. Paralelamente, também conseguimos as assinaturas de uma CPMI para investigar esse escândalo. Gente, isso nunca aconteceu. Em apenas uma semana, conseguiram o número de assinaturas necessárias para fazer tanto uma CPI quanto uma CPMI. E aí bateu desespero nesse governo. De tal forma que o governo, que acabou de voltar de uma viagem internacional para ir lá no Vaticano, acompanhar lá o funeral, o enterro do Papa, o que é estranho, afinal de contas o Lula é ateu e odeia os cristãos, mas foi uma maneira dele fugir e levar os líderes daqui, né, para que nada acontecesse. Na semana passada. Aí o que o Lula decide fazer? O que o Lula decide fazer essa semana? Ele vai para Moscou, ele vai lá para a Rússia, para participar de um evento lá de celebração do Dia da Vitória.
Só que apenas, preste atenção nesse gráfico aqui, ó, nessa imagem, apenas ditadores do mundo e narcotraficantes foram lá. Maduro, ditador da África, só ditador, só quem odeia a democracia, foram e confirmaram presença, né, e foram para esse evento em Moscou. O que o Lula decidiu fazer? Para impedir que a CPMI acontecesse aqui em Brasília, ele levou Alcolumbre. Dessa forma, pelo menos conseguindo mais uma semana. Obviamente, ele vai tentar fazer de tudo para impedir que o Alcolumbre instaure essa CPMI. Só que impedir essa CPMI é suicídio político. Porque é algo que todo mundo concorda. Um escândalo dessa natureza, envolvendo idosos, a perversidade com que foi feito, né, a quantidade de idosos que foram fraudados, que foram roubados, é impossível segurar uma CPMI ou uma CPI. Ele está no desespero, porque se essa CPI ou CPMI for instaurada, e ela será, é o fim desse governo. Ninguém vai querer caminhar com um governo que rouba de velhinhos. Inclusive, a polêmica da fraude, ela já superou o debate na internet ao debate que eles tentaram criar, que é a da escala 6x1. Só para você ter uma ideia, a indignação que corre no Brasil. A Globo já largou a mão deles. Até os ministros do STF, que colocaram ele na presidência, já estão vendo que não tem como defender mais. E aí, nós temos uma situação que é a seguinte: Alcolumbre não pode segurar essa CPMI. Isso é suicídio político. Não é uma coisa de direita ou esquerda. É você ser a favor de defender os idosos ou contra. É isso. É você ser a favor da corrupção ou contra. E aqui na Câmara dos Deputados, nós já conseguimos as assinaturas para uma CPI. E o Hugo Mota agora, né, ele não tem outra opção a não ser pautar. Por quê? Um dos estados onde mais teve velhinhos aposentados que foram roubados é o estado do presidente da Câmara dos Deputados. E como eu disse, não é uma pauta de direita ou esquerda. Segurar uma CPI dessa é como se fosse uma mensagem: eu sou a favor da corrupção, ou eu não estou nem aí para os velhinhos que foram roubados. Porque nenhuma pauta, desde que esse governo assumiu, causou tanta indignação quanto essa. Então agora nós precisamos pressionar os presidentes das duas casas. Lembrando, a Alcolumbre não vai poder segurar isso para sempre, porque a CPMI ela tem um diferencial, que ela é obrigatoriamente, ela tem que ser instaurada depois de uma sessão do Congresso, né, que é o Senado e a Câmara dos Deputados juntos. Agora aqui é onde ela deveria acontecer, porque aqui é a casa do povo verdadeiramente. Então, sim, eu tenho certeza que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não vai segurar essa CPI, porque, sinceramente, um cálculo assim, político, isso é um suicídio. Nada causou tanta indignação quanto isso. E o estado dele foi um dos estados mais prejudicados, onde os velhinhos foram mais roubados. Então, não teria como ele segurar. E aí que é o tiro de misericórdia. Para concluir, é por isso que o pessoal aqui tá tão cabisbaixo, o PT, os petistas, o povo do PSOL, eles não querem nem participar de debate na televisão para defender. Eles estão percebendo que quando for instaurada a CPI ou CPMI, acabou para esse governo. Não tem como mais defender. Nós já estamos entrando num período pré-eleitoral. Essa CPI e CPMI pode se estender aí por 6 meses e acaba com esse governo. Durante 6 meses, o Brasil vai entender a profundidade e o nível de corrupção. E olha lá, coisas que foram surgindo. Um dos diretores de uma dessas entidades que estavam roubando é irmão de um deputado do PT. Tá? Irmão de um deputado do PT é o diretor de uma dessas entidades. Primeiro ponto. Segundo, o PT colocou os presidentes dessas entidades como conselheiros da Previdência e de outros órgãos. O povo que estava roubando dentro das entidades está dentro do governo. O cara que foi colocado no lugar do Lupe, ele foi o relator de uma emenda que flexibilizava a pena, a fiscalização desses empréstimos e desses descontos em folha de pagamento. A situação é muito podre, é muito, mas muito podre. E tudo virá à tona através da CPI. Então, hoje nós temos aqui uma luta essa semana para instaurar a CPI. Eu tenho certeza que o Hugo Mota não vai faltar com o Brasil, não é nem direita ou esquerda. Agora é realmente com o Brasil, com os idosos, com os nossos avós, com os milhares, talvez centenas de milhares de idosos que foram prejudicados e roubados. Então, essa CPI será instaurada e aí você pode ter certeza, esse será o começo do fim desse governo. Então, eu falei aqui de juízes auxiliares, né? Eu não consigo fazer um programa sem falar no Alexandre de Moraes, e a gente vai falar sobre ele logo mais em uma pauta mais importante, mas eu não posso deixar de comentar essa portaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa portaria que autoriza o afastamento da juíza de direito Luciana Yuki Fugishita Sorrentino
das suas funções no TJ do Distrito Federal para atuar como juíza instrutora junto ao gabinete do Alexandre de Moraes. E nós já conhecemos o modus operandi dos juízes que assessoraram o Alexandre. Ninguém pode esquecer do Ayrton Vieira, que foi o cara que mandou o Talhaferro usar a criatividade dele para ir atrás da Revista Oeste, para dar um jeito de achar alguma coisa defendendo o golpe de Estado do Paulo Figueiredo. Lembra também do Marco Antônio Vargas, um homem que disse que o Alexandre de Moraes queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Nós lembramos das conversas sobre aqueles que diziam que tinham que mandar um jagunço pegar o Alan dos Santos e sequestrar ele e jogar ele dentro de um avião. Esses foram os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes até agora. E eu não tenho nada que desabone a Luciana Sorrentino. Nem existem grandes polêmicas em torno do nome dela. Parece ter feito um trabalho muito técnico. Então, por que eu estou trazendo o nome dela aqui? Para que nós oremos por ela. Porque uma pessoa que aceita esse convite é estranho, né? Olha os caras anteriores e você vê o perfil do chefe. Aí você é chamada. Então, vamos orar por ela. A gente vai falar de sanção, né? Eu sempre falo, não posso esquecer do Ayrton, não posso esquecer do Marcos Vargas, é tanta gente, a gente vai lembrar deles. Mas espero que o dessa Luciana Sorrentino não seja um que tenha que ser acrescentado. Falando sobre esse assunto, que é o assunto principal do dia, de sanções, visita do Mr. Gamble e mais, eu não quero tocar nesse assunto sem antes pedir a você, que a nossa enorme audiência, nossas mais de 17 mil pessoas nos assistindo, que mais uma vez curtam o vídeo, repostem, vejam se estão inscritos no canal. Muita gente está vendo e não está inscrito no canal. Mas, como vocês viram, nessa semana houve uma confusão muito grande, tanto por parte de gente mau caráter, quanto por parte de gente mal informada. E a discussão foi em torno da natureza da visita do chefe interino da Coordenação de Sanções Internacionais dos Estados Unidos, David Gamble, ao Brasil, e outros integrantes da comitiva. Isso é um ponto importante. E outros integrantes. E eu vou fazer uma rápida recapitulação. Porque como foi que esse assunto veio à tona? Este assunto veio à tona quando o jornal Metrópolis divulgou sobre a ida do responsável por tratar das sanções americanas, o David Gamble, ao Brasil, para tratar de sanções do Alexandre de Moraes. Quem disse isso não foi o Paulo Figueiredo, não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o jornal Metrópolis. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Integrante do governo americano responsável por sanções internacionais, David Gamble chegou ao Brasil segunda-feira para discutir punições. Daí, o Eduardo Bolsonaro viu a notícia e comentou, finalmente. E por que ele comentou depois da notícia? Porque é evidente que nós sabíamos sobre essa visita, mas nós fomos instruídos a não falar a respeito. Só que quando saiu no Paulo Capelli, saiu no Metrópolis, nós, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas quando se tornam público, a gente falou, olha, saiu na imprensa, podemos falar a respeito? E recebemos o sinal verde. Não, podem comentar, vocês comentem o que vocês quiserem. E aí não tem por que não comentar e não explicar para o público. E eu digo a vocês que a notícia a notícia do Metrópolis foi absolutamente correta. Eu confirmo e reafirmo que a vinda da delegação americana ao Brasil era, e é, porque eles ainda estão no Brasil, também para tratar de sanções ao Alexandre de Moraes. Mas aí veio a notícia do Chamil Chaves, dizendo que não era nada disso no UOL, e que o sujeito tinha outras agendas, sendo que sequer trataria sobre o Alexandre. E ele utiliza uma nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que outros assuntos seriam tratados.
E daí veio um monte de gente usando essa reportagem, um monte de gente mau caráter, um monte de gente mal informada, um monte de gente despeitada, usando a reportagem do Chamil Chaves e a nota da embaixada para dizer que eu e o Eduardo estávamos mentindo e que não ia acontecer nada, que a visita da comitiva, da qual fazia parte o David Gamble, não tinha nada a ver com o Alexandre e por aí vai. Eis que vem o Sam Pusher, também do Metrópolis, que explicou exatamente o que eu estou dizendo, que o David Gamble teria uma agenda no Brasil para tratar sobre sanções com possíveis sanções envolvendo outros indivíduos, que coisa relacionada a terrorismo e tráfico de drogas, que, assim, o Eduardo Bolsonaro já falou sobre isso. Eu não vou esconder aqui que parte das conversas que nós temos, inclusive na Casa Branca, envolvem para o futuro a incorporação das organizações de narcotráfico brasileiros, os cartéis, ou como a gente chama, as organizações de tráfico de drogas, principalmente o PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, da mesma forma que fizeram com o MS-13, que fizeram com o Trem de Aragua, etc, etc. Esses grupos devem ser classificados como organizações terroristas. E essa é uma das conversas que a gente estava tendo, e os dois principais interlocutores que a gente está colocando nessa conversa são o deputado Paulo Bilinski e o senador Flávio Bolsonaro, porque são os presidentes das comissões de segurança pública, respectivamente, na Câmara e no Senado. Por que a gente não fala muito sobre isso? Bom, eu não falo muito sobre isso porque isso não é bom para a saúde, né? Esses são os caras que costumam matar as pessoas com uma certa frequência. Eu ainda pretendo voltar ao Rio de Janeiro na minha vida em algum momento, não para morar, mas pelo menos para visitar. Não vai acontecer no futuro próximo. E é claro que uma das preocupações que nós temos a esse respeito tem a ver, e um dos objetivos que a gente tem a ver com as ligações políticas que essas organizações têm. E sim, tudo isso também está sendo tratado. Só que, como o Sam Pusher disse, a nota da embaixada americana não desmentiu ninguém. Nem disse que não havia agendas adicionais. E eu tenho uma outra notícia que acabou para a pauta da quinta-feira, onde a gente percebe que 30% dos brasileiros, segundo o levantamento, são analfabetos funcionais. E as pessoas realmente não conseguiram ler e entender a nota da embaixada americana. O Chamil Chaves, ele é um agente. Está no papel dele, ele é pago para isso, para gerar desinformação que ajude aos patrões dele. Está tudo certo, já espera. Mas o Sam Pusher foi um dos poucos que conseguiu ler a nota. Mas o que me impressiona nessa história toda não é o analfabetismo funcional, o mau caratismo do Chamil Chaves. O que me impressiona é a quantidade de gente burra que acha que o cara vem para o Brasil e vai analisar eventuais sanções e vai dizer publicamente que ele está estudando aplicar sanções. Mas como é que pode ser tão burro? Na cabeça dessas pessoas, o sujeito vai fazer uma viagem para o Brasil, vai ter encontros, vai divulgar todos os encontros que teve e depois vai dizer: não, eu estou aí para estudar sanções contra o Alexandre de Moraes. Cruz credo ser tão burro assim. E eu digo para vocês, até a Folha de São Paulo pergunta de forma, num trabalho correto da jornalista, ela pergunta de forma direta a esse respeito ao Departamento de Estado: vocês estão tratando de sanções ao Alexandre de Moraes? E eu não sei se vocês têm a reportagem da Folha aí, Bruno, mas a Folha responde: nós não comentamos sanções antes delas acontecerem. Nessa reportagem da Folha de São Paulo. Então, pelo amor de Deus, se segurem. A ejaculação precoce. Segurem. O cara não vai chegar no Brasil dizendo que vai tratar de sanção. E o que pode ser dito até esse momento? O que o Eduardo Bolsonaro, o que o Flávio Bolsonaro disse. E vocês vão saber. Eu sei que vocês estão acostumados com um jornalista que acaba com todo o trabalho duro só para dar um furo, mas esse não é o meu caso. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês, tá? O David Gamble é um cara importante. Ele é coordenador de sanções. Mas eu vou dar uma dica para vocês, colegas jornalistas. Ele sequer era a pessoa mais importante da comitiva. O Flávio deu uma dica na fala dele.
Mas eu posso dizer a vocês, pelo menos a vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, que uma das pessoas que estava dentro da comitiva e que tinha um papel mais político foi simplesmente a pessoa que aplicou as sanções de visto a Cristina Kirchner. Está no Brasil. A mesma pessoa que aplicou as sanções de visto aos Kirchner e a família, né? Está dentro dessa comitiva. E eu vou dizer, não vou ser eu que vou dar o furo. Deixa a velha mídia fazer isso. Depois eu volto aqui na quinta-feira para rir da cara das pessoas. Eu não vou dar um nome. Mas, ainda vou dar mais uma dica. É a mesma pessoa responsável por aquela declaração a respeito do Brasil que a gente comentou no início do ano, do Bureau do Hemisfério Ocidental, depois da Embaixada Americana. É a mesma pessoa. E aí, sobre se eles encontraram ou não com o Bolsonaro, o que foi discutido, se discutiram sanções contra o Alexandre ou não, o que eu posso dizer é que, infelizmente, até o fechamento da edição desse programa foi orientado para a gente manter silêncio até o final da visita deles no Brasil. Então, provavelmente, na quarta-feira, ou talvez hoje à noite, vocês saibam do que eu estou dizendo. Esse corte aqui, João, depois você bota assim um comentário, se tiver saído o corte e já tiver saído o que aconteceu. E reparem, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que sanções vão acontecer na quarta-feira, mas sim que até o final da quarta-feira, provavelmente antes, vai ficar muito feio para o Jamil Chaves, vai ficar muito feio também para os outros que caíram nessa pilha de que eu e o Eduardo Bolsonaro estavam mentindo. E eu acho até uma distinção importante, porque não foi só o pessoal da velha mídia que caiu nessa história, não foi só o Jamil Chaves. Volto a dizer, o Jamil Chaves, esse é o trabalho dele. Eles ganham para praticar desinformação e mentirem mesmo. O que me impressiona foram pessoas da direita. Por exemplo, o Space Liberdade, um perfil que eu canso de promover, eu canso de retweetar, eu acho que eles fazem um bom trabalho, eu canso de repostar as coisas que eles colocam. E tá aí. Escreveram que o governo americano confirmou que o David Gamble veio ao Brasil para tratar de outros assuntos e que o Alexandre de Moraes não seria um deles. Aqui. Não contra Alexandre de Moraes. Eles vieram falar comigo, mandaram uma mensagem e tal. Eu volto a dizer, tem uma relação gentil. Não, mandamos, nós publicamos tudo. Não, meu filho, não tem que publicar tudo, tem que publicar o que é verdade.